Bom dia, pessoal. Meu nome é o professor Robson Batista Oliveira e hoje nós vamos falar do neodarwinismo. Bom, continuando as aulas que nós tivemos já sobre seleção natural, né? A teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo, nada mais é do que uma fusão entre a teoria da evolução de Charles Darwin e as teorias genéticas de Gregor Mendel. Por volta da década de 1910 até a década de 1940, aproximadamente, que esse novo conceito surgiu. Estava surgindo junto com a redescoberta da genética também, pelo mundo. Tá? A teoria da evolução ela explicava muitas coisas a respeito da evolução das espécies. Ela derrubava aquele conceito que nós tínhamos de fixismo e, portanto, passava a ser algo mais sólido, mais científico realmente e menos empírico. Só que algumas lacunas existiam. Como nós bem vimos, ela não explicava, por exemplo, a diferença entre alguns seres de uma mesma espécie, como nós, por exemplo. Também não explicava como as características hereditárias eram transmitidas aos descendentes. E tudo isso ficou mais claro sob a luz das teorias genéticas. Bom, para o neodarwinismo existem três fatores que são fundamentais para que eles existam, para que ela exista. A mutação, as mutações, né, que muitos de nós achamos que são ruins, mas não. As mutações também conferem características boas para as espécies. A recombinação genética, isso nós temos exemplo lá no crossing over, por exemplo, quando cromossomos de pai e mãe se tocam e permutam características genéticas, permutam genes ali, e a seleção natural de Charles Darwin, que nós já vimos anteriormente, onde o meio seleciona aqueles mais aptos. Bom, hoje nós vamos fazer basicamente a correção dos exercícios passados. Né? A respeito desse primeiro exercício aí, segundo a teoria sintética da evolução, a diversidade das espécies está ligada a mutações e recombinações genéticas. Essas recombinações podem ocorrer principalmente por meio da reprodução, por cisparidade, letra A, letra B, por brotamento, letra C, por partenogênese, letra D, por fragmentação e letra E, por sexuada. Lembrando que cisparidade ela ocorre quando há divisão de um ser, né? Ele praticamente ele se divide ao meio e forma uma outra célula, como ocorre com as bactérias. Brotamentos são aqueles brotos que nascem, né? Ocorre, por exemplo, com as hidras, e se desprendem do ser principal e acabam evoluindo para um novo ser, acabam crescendo como um novo ser. Partenogênese é aquela qualidade, aquela característica de reprodução que as abelhas, por exemplo, têm. Nós sabemos que as abelhas fêmeas elas possuem um quantitativo completo de cromossomos, ou seja, 32 cromossomos, 16 pares de cromossomos. Já os zangões, são os machos da espécie, eles só possuem 16 cromossomos na sua totalidade. Fragmentação, quando um fragmento de um ser deixa esse ser e acaba também crescendo como um novo ser. E a resposta correta nossa, o gabarito, na realidade, é sexuada. Através da reprodução sexuada é que nós temos realmente a variabilidade genética, através daqueles mecanismos que nós falamos, de mutação, de recombinação gênica, entre outros. Tá ok? Lembrando que, num momento como esse, nós todos temos aí a grande benesse de sermos gerados sexualmente, ou seja, por transmissão e recombinação de gametas. Nós estamos vendo aí, por exemplo, uma pandemia onde as pessoas, algumas estão
adoecendo, outras não estão adoecendo e outras estão, inclusive, morrendo. O que acontece quando você tem outros tipos de reprodução que não é sexuada é que é praticamente uma clonagem daquele ser. E sendo uma clonagem, se nós fôssemos assim, por exemplo, essa pandemia aí estaria acometendo a todos nós, o que não acontece na prática. Bom, questão 2. Quando Darwin propôs a sua teoria, o conhecimento em genética era precário, o que deixou várias lacunas em seu trabalho. Após alguns anos com conhecimentos mais avançados nessa área da biologia, complementou-se a teoria de Darwin, com os conhecimentos adquiridos em genética, sendo possível explicar os fatores evolutivos. Essa teoria ficou conhecida como neodarwinismo, né, galera? Letra D de dado. Essa estava fácil, né? A questão da Universidade Federal do Ceará. Um problema para a teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX dizia respeito ao surgimento da variabilidade sobre a qual a seleção poderia atuar. Segundo a teoria sintética da evolução, proposta no século XX, 2 fatores que contribuem para o surgimento da variabilidade genética das populações naturais são: letra A, mutação e recombinação genética. Letra B, deriva genética e mutação. Letra C, seleção natural e especiação. Letra D, migração e frequência gênica. E letra E, adaptação e seleção natural. Bom, gabarito correto dessa questão é a letra A, mutação e recombinação genética, como nós vimos no texto anterior. A seleção de bactérias resistentes a antibióticos é uma realidade que tem ocasionado o desenvolvimento de superbactérias, que são resistentes a vários tipos desse medicamento. O desenvolvimento de superbactérias é um bom exemplo do mecanismo de letra A, seleção natural, letra B, deriva genética, letra C, seleção sexual, letra D, linkage e letra E, pleitropia. Isso é uma realidade, realmente isso acontece, né, nos hospitais, acontece no nosso dia a dia, por isso mesmo que ficou proibido, né, a compra de antibióticos sem que haja receita, né? O gabarito dessa questão é seleção natural. Afinal de contas, o meio acabou selecionando aquelas mais aptas, aquelas que sobreviveram. E a questão 5, a teoria evolucionista proposta por Darwin foi enriquecida a partir de novos conhecimentos científicos, dando origem à teoria sintética da evolução. Segundo essa teoria, os principais fatores evolucionistas são seleção natural, divisão celular e lei do uso e desuso. Letra B, mutação genética, recombinação genética e seleção natural. Letra C, respiração celular, divisão mitótica e recombinação gênica. Letra D, seleção artificial, divisão mitótica e crossover. E letra E, transmissão dos caracteres adquiridos, mutação gênica e divisão. Analisemos aí essa transmissão de caracteres adquiridos. Ela vem lá daquela teoria de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, que fundamentou essa pseudo-lei, vamos dizer assim, que hoje nós sabemos que não é mais considerada uma lei válida, né? Em relação à letra D, por exemplo, a seleção artificial, embora ela tenha sido de muita valia nos experimentos que o próprio Darwin fez, não é com ela que o neodarwinismo conta. Conta, sim, com a seleção natural. Lembrando que a seleção artificial é como se eu, por exemplo, quisesse cruzar 2 características de um tomate resistente a pragas, por exemplo. Aí eu pego um tomate que seja resistente a pragas, pego um outro tomate que cresça bastante, que tenha um sabor adocicado e transformo em um só. Vou ter um tomate maior, o sabor adocicado e que seja resistente a pragas.
Essa seleção fui eu que fiz. É uma seleção antrópica, portanto, é uma seleção artificial. Quanto ao crossing over, é justamente aquela permutação que ocorre quando do quiasma, quando os cromossomos se encostam e trocam informações genéticas. A respiração celular da letra C, ela está ligada ao ganho energético. É através da respiração celular que nós adquirimos a energia do alimento que nós ingerimos, ok? E quanto à divisão mitótica, é um estágio, né? É um tipo de divisão que ocorre com as células. Existe a divisão meiótica e a divisão mitótica. Divisão mitótica das células somáticas e divisão meiótica das células germinativas ou sexuais. O nosso gabarito é a letra B de bola. Mutação genética, recombinação genética e seleção natural. Lembrando que a letra A fala também de uma das leis de Lamarck, lei do uso e desuso, portanto, está incorreto. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas, vamos tirar lá no nosso grupo ou no material de apoio, a apostila de vocês, ou mesmo nas aulas que nós tivermos presenciais ou online. Grande abraço, boa semana para vocês.